Sejam todos e todas bem-vindas à 15ª JPI. A CEIP pensou nesse momento com todo o carinho. E a roda de agora, ela está especial, porque tem como tema as transições na EI. Espaços e territórios. O convidado para essa roda é o professor Aristeu Leite e a mediação fica com o nosso querido professor Marcelo. É com você, Marcelo. Oi, gente, estamos aqui em mais uma conversa da nossa 15ª JPI. Já fui provocado, estou aqui de novo para provocar, sendo sempre esse instigador de perguntas, da gente sair desse nosso lugar de uma suposta certeza, né? Estamos aqui com os nossos convidados e de antemão já agradeço a vocês que nos assistem, é maravilhoso estarmos aqui juntos nesse momento, ok? Professora Gina. Olá, professor Marcelo, muito obrigada pelo convite. Eu sou Gina Paula, sou assistente da Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais, lá da Coordenadoria de Ensino Fundamental. Um prazer ter você conosco, Gina. Prazer é meu. Professora Cris. Olá, eu sou Ana Cristina, gestora do EDI Aníbal Machado, e é um prazer também estar aqui com vocês. Bem-vinda. Obrigada. Nossa querida Simone. Olá, professor. Olá, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui nessa roda. Eu sou Simone Souza, assessora do professor Marcelo, na Coordenadoria de Educação Infantil e Primeira Infância. Bem-vinda. Professor Anderson. Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson, professor articulador da creche municipal Criando Futuro. Muito prazer em estar aqui. Nosso convidado de hoje é um professor muito parceiro da educação carioca, muito parceiro da educação infantil, alguém que tem seus estudos voltados para as crianças, para as infâncias, debruça a sua vida nessa questão, nosso querido professor Aristeu Leite, licenciado em Pedagogia pela Universidade de Santa Úrsula, mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutor em Ciências Humanas pela PUC, onde leciona no curso de especialização em Educação Infantil. É professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É fundador e diretor da Escola OHMITá, no Rio de Janeiro. Foi coordenador do Fórum Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Foi presidente da OMEP Rio de Janeiro, Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar. Foi membro do Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro, foi coordenador do curso de Pedagogia do Campus Nova América da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. É membro do colegiado do Fórum Permanente de Educação Infantil do Rio de Janeiro. Bem-vindo, professor, mas antes da sua fala inicial, a gente traz agora, né, um vídeo da Thaís Romero que introduz a nossa discussão. Temos uma espécie de relógio simbólico com ponteiros apontados para a infância. E essa é a maior revolução em uma era tão fatigada de ligeirices, prontidão e brevidades. O tempo cultivado. Cultivado pelo olhar que repara, que ampara, que encoraja. O tempo cultivado da presença. O estado de presença física e afetiva que atiça os primeiros passos, as primeiras palavras e as primeiras vezes. É o tempo cultivado para aprender a perguntar, a questionar e até duvidar. O tempo cultivado para ser super-herói e ter o superpoder do faz de conta. Em uma escola em que o tempo é cultivado, ele não corre apressado. Sabe aquela história? Entre a raiz e a flor tem um tempo? É isso que defendemos. Em nosso projeto educativo, o direito das crianças ao tempo. Tempo de chegar e ficar, tempo de sentir e viver, tempo de nascer e crescer. Tempo de inaugurar os livros, cadernos e estojos quando chega lá no primeiro ano. Antes disso, tempo para construir castelos, torres e prédios tão altos que até alcançam o infinito. As crianças precisam de tempo para chegar ao infinito. E só tem um caminho até ele, brincando. Enquanto brincam, vivem o tempo cultivado da experiência. E é nisso que a gente acredita. Professor, Thaís fala para a gente tempo de inaugurar os livros, cadernos e estojos quando chegam lá no primeiro ano. Antes disso,
tempo para construir castelos, torres e prédios tão altos que até alcançam o infinito. A partir da provocação, né, e junto com a sua apresentação, volto a dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas tantas transições vividas na primeira infância e tantas transições acolhidas na educação infantil. Olá, quero agradecer primeiro o convite, né, de estar aqui com vocês nessa mais uma jornada, né, da educação infantil da Prefeitura, da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Eu vou ser breve, mas pegar um pouco o texto que você leu, que ele tem uma profundidade extremamente provocativa, como você pontuou. Parece que crianças pequenas só empilham torres e crianças um pouquinho mais velhas escrevem. A primeira provocação, como resposta à sua provocação e da autora do texto lido, eu diria assim, as crianças não começam a lidar diretamente com a língua escrita quando a gente está ensinando a elas a sistematização da escrita. As crianças não pedem licença para aprender nada. As crianças aprendem o que elas vivenciam. Nesse sentido, uma boa educação infantil é aquela que as crianças têm a possibilidade de vivenciar de diferentes formas a língua escrita, né? Brincando, ludicamente, ou simulando, ou dramatizando a escrita, mandando bilhetinho, com o saber que ela já adquiriu. Nenhuma criança chega no mundo sabendo para que serve lápis e papel. Mas as crianças, no convívio, na interação social e na interação com a cultura escrita, a cultura do texto, elas vão brincar inicialmente e depois vão produzir os seus próprios textos. Qual é o papel do professor nessa história toda? É escrever os textos orais das crianças, na frente das crianças, para que a gente possa ler o que ele vai perceber, essa função social da escrita, que é a da memória. Eu conto a história, você que escreve para mim, né? Mas a autoria é minha, e depois você lê a história que eu contei. Isso é muito rico como atividade na educação infantil. Muitas vezes a gente fica ensinando as letras, as sílabas, e não trabalha com a escrita. Tem pouco escrito. Normalmente, não é no Rio de Janeiro, não. Nos municípios do Brasil afora, o que tem nas salas da educação infantil é o alfabetário. Não tem texto. O alfabetário não é texto. São as letras do alfabeto. Tem pouca escrita, né? Então, inundar, como Emília Ferreiro falava, o ambiente tem que ser um ambiente alfabetizador. Ele tem que estar inundado, né, de letras, de texto, de livro, de história, né, de registro. Nas minhas andanças, professor, eu já falei isso em outra roda e vou repetir. Eu só vou conhecer criança estando com a criança, né? Eu não consigo conhecer a criança encastelado em algum canto. E nas minhas andanças e nas minhas cheganças e nas minhas insistências dessa caminhada, eu tenho percebido, né? E quando eu falo esse percebido, não tem nenhum tom de uma crítica maledicente ou liviana, né? Porque muitas vezes a gente entende a crítica como algo que nos fere, mas muitas vezes a crítica ela faz parte do processo, né? Ela precisa fazer parte do processo, né? Não somos donos da verdade, não temos essa detenção dessa verdade. Quando o senhor traz essa, de uma forma, né, que também já trouxemos em outros momentos nessa JPI, dessa função social, que essa criança precisa ter o contato com essa escrita, com essa leitura, como parceiros das suas experiências, como vivências sociais. E aí, quando o senhor fala da questão, né, que o alfabetário não é texto, e que a gente precisa ter nos nossos espaços, né, mais texto, mais suporte, mais onde eu recorro, né? E aí continua sendo, eu acho que até é meio que uma provocação meio afirmativa, não sei, e se não for afirmativa, me tire desse lugar da afirmação, por favor. Mas o senhor não acha que esse suporte, esse texto que estará nos nossos murais, nos nossos cantinhos, nas nossas salas, nos espaços onde essas crianças convivem, precisam ser textos que para elas façam sentidos ou que elas se reconheçam? Com toda certeza. A escrita é uma forma de expressão. E quanto mais livre expressão,
mais alfabetização. Adquirir o aprendizado da língua escrita passa pela função, pelo uso da função social da escrita. Às vezes, só ter o nome das crianças já contribui muito no processo, porque tem Aristeu, tem Marcelo, tem Simone, você entendeu? É muito rico, mas porque tem vida, as pessoas estão presentes, aquilo é um grupo, né? A turma é um grupo. Então, um começa a ler o nome do outro, sem ler como as professoras. Ele ainda não lê, ele só lê o nome dos colegas, mas ele lê todos os nomes dos colegas. Porque antigamente a gente chamava, muito tempo atrás, a gente chamava leitura incidental. De incidental não tem nada. Quando eu leio Marcelo, do meu amigão da minha turma, eu chego em casa e falo, mãe, eu sei ler o nome do meu amigo. Aí a mãe fala, que amigo? Não é um Marcelo qualquer, né? Não, é o Marcelo que é dele. Esse Marcelo é dele. É vivo. Isso é que é a função social da escrita. Quando a professora vai mandar um bilhete para minha mãe e eu vejo ela escrevendo, e minha mãe lê lá em casa o que ela escreveu, aí eu entendo que a função social da escrita. Então, a educação infantil ela não é para alfabetizar ninguém, mas ela contribui muito com o acesso à língua escrita, que a gente está distante. A nossa escola, no Brasil, ainda está distante do texto escrito, dessa linguagem. E a gente só aprende, como eu falei aqui, as crianças só aprendem o que elas vivenciam. Então, elas têm que vivenciar situações de escrita. Não dela, não é para botar as crianças para escrever, é ter escrito, ter pessoas escrevendo, levar lá na secretaria, ver alguém digitando, ver que o texto aparece na tela. Diferentes funções. Muitas diferentes funções sociais. O que significa social? É o que você falou, é que tem sentido, não é um Marcelo qualquer. Tendo sentido, está contribuindo com a aquisição dessa manifestação, dessa expressão cultural que é a escrita. Antes até de passar para as meninas, a gente falou isso, né, nessa jornada, a gente tem falado muito sobre isso, e uma das nossas falas, da minha própria fala, é de que o nome, nesse contexto da educação infantil, ele é texto. Né? Esse nome é texto, porque ele toma forma, ele toma vulto, ele é personificado, ele toma corpo, né? Como eu falei agora. Quando alguém fala assim, Aristeu, automaticamente virá o meu rosto, a minha imagem, o meu rosto não, perdão, mas a minha memória, a minha imagem virá o seu rosto. Porque é o Aristeu que me tocou, é o Aristeu que me afetou, é o Aristeu que produziu sentido comigo em algum momento da minha vida. Né? E quando eu trouxe e falei que era uma provocação quase que assertiva, né, da questão do texto, e aí por que trago isso? Em muitos espaços, às vezes a gente vê aquele texto, Gina, com um monte, aí um exemplo, né? A gente vê o texto lá corrido, mas tinha uma intencionalidade ainda dessa ideia, letra, sílaba, palavra, frase, que em algum momento histórico, em algum momento nós vivemos essa construção de produção textual, né? Que a gente não pode pegar e jogar fora, não é do nada. Isso traz uma marca histórica, isso traz uma construção social, isso traz a marca de um sujeito que é de um tempo e que precisa entender que esse tempo de agora é o tempo dele também. A criança ela tem esse tempo a partir do agora. Nós não, né? Nós temos um tempo de muitos agoras. E aí o que a gente percebe? Um monte de letra C, um exemplo envolvida no texto. O que eu lucubro? A tentativa era de ensinar essa criança a letra C no inicial da palavra, será? Mas mesmo que fosse essa tentativa, você não vê que é um traçado da letra, se eu acredito nessa perspectiva de trabalho, né? Que isso seria uma outra discussão, seria uma outra roda, mas você não vê nem que a criança foi o ativo de envolver a letra, não. A letra está envolvida pelo professor. Eu mostrei, eu sou essa pessoa que toda hora estou apresentando. Eu sou essa pessoa que toda hora estou levando, entre aspas, pronto para essa criança, sem sequer perceber se ela está interessada naquilo ali, se realmente é aquele movimento que ela quer, ou se ela quer outro movimento. Ou se naquele momento cabe esse movimento, né? E aí, quando na sua fala inicial o senhor disse sobre a questão do preparatório, né? Em algum momento, como, né? E aí não precisa me responder agora, porque os colegas estão aqui para esse debate, senão eu sou essa pessoa que monopolizo, ainda mais quando é alguém que admiro, como a gente desconstruir essa ideia de que eu estou aqui preparando
E, ao mesmo tempo, e até contraditório, como o senhor também trouxe na sua fala, ela não é preparatória, mas uma educação infantil muito bem feita, ela leva, muito provavelmente, a uma outra relação com esse texto, com essa escrita, quando ele estiver lá no ensino fundamental. Né? E aí eu tiro por mim, quando eu digo que eu só fui aprender a ler no mestrado. Eu decodificava. Ler, eu só fui aprender a ler no mestrado. A tal história do que eu estou te dizendo, né, se é que é possível a gente ter essa interpretação, foi no mestrado. Eu decodificava, eu não lia. Mas a gente aguarda aí para essa resposta, porque tem nossos parceiros aqui. Não, vocês provocam demais, aí a gente não aguenta, né? Eu vou passar ao largo da questão da letra, só para dizer uma coisa antes. A gente tem falado aqui, já foi colocada na roda, é muito da questão da reflexão. Quando esse aluno vai conseguir refletir sobre aquele texto, sobre aquela atividade que está sendo feita ali. E nós temos indicadores curriculares muito claros que mostram a nossa firmeza de princípio de que o aluno aprende na interação. Então, o texto ele precisa estar na escola como um elemento dessa interação, para que esse aluno construa sentido com aquele texto. E aí, quando você traz a questão da função social da leitura e da escrita, e o Marcelo também, a escolha de um cardápio de textos, porque é no diálogo entre os diferentes textos que eu vou percebendo que um tem uma função, outro tem outra, eu vou usar esse texto para uma determinada atividade social, eu vou interagir com o mundo a partir daquela escrita, em uma determinada, usando uma determinada função dessa escrita. E aí depois eu quero aprender a usar tudo aquilo que me permite me expressar nessa escrita. Por isso que é anterior. Eu não digo preparar, eu também acho isso muito século passado, preparar para. Não acho que a gente precise se preocupar com preparar para, mas com fazer o que é fundamental. Né? A leitura e a escrita têm função social. A gente não precisa nem inventar. Né? Elas já estão no mundo, e a criança está nesse mundo também. Agora, até que ponto ela tem possibilidade, mediação, né, de qualidade, para interagir com essas leituras. Né? E como que esse texto chega à mão dessa criança? A escola é o local privilegiadíssimo para interferir nessa relação. E todos os nossos currículos, tanto de ensino fundamental quanto o da educação infantil, têm como princípio a interação. Né? Então, acho que a gente pode jogar nessa roda essa palavra interação como fundamental, e a questão do cardápio de leituras, porque o diálogo entre os textos vai propiciar que o aluno perceba essas funções. Desculpa, acho que eu Você falei foi maravilhosa, mas eu passo para o professor Aristeu agora. Vou pontuar algumas coisas. A primeira é a questão do afeto, que o Marcelo trouxe, e a professora trouxe a interação. A escrita é talvez a expressão mais fantástica da arte, que é a literatura, que tem tudo a ver com a educação infantil. A educação infantil, ela atende a criança na primeira infância, mas por ser filho de gente é gente, a gente precisa dizer que criança não sofre metamorfose. Né? A criança nasce gente e vai ser gente. Porque a gente diz, o dia que você for... Não existe isso. As crianças nascem, filho de peixe, peixinho é. Ainda não, a biologia ainda não mudou, a neurociência, ninguém mudou isso e não vai mudar. Então, assim, quando eu digo que as crianças não vão chegar na escola e ser preparadas para a escrita, porque as crianças já sabem para que serve a escrita. Porque tem o jogo do bicho na China dele, tem papelzinho, cara escrito, tem digitação. O supermercado é cheio de... O supermercado é um espaço muito mais alfabetizador do que muitas salas de aula, infelizmente. Porque tem muita escrita. Tem preço, tem muita matemática, tem muitos saberes que a escola se isolou. A escola ela prefere ensinar gramática do que ensinar texto. A gente aprende a regra. Sabe como é que a gente aprende a escrever? Escrevendo. Quando eu estou apaixonado, afetado por alguma coisa ou por alguém, que eu uso o bilhete, falo, olha, fala comigo antes de ir embora, mando para o professor. E aí ele pode responder, né? Um torpedo, como a gente chama aqui, né? Isso tem sentido, isso você afeta o outro. Né? Agora, você imagina, o próprio WhatsApp. Você imagina a literatura,
Porque livro na educação infantil não é livro didático, a gente precisa dizer isso. Tem professoras que não têm o uso de livro didático, porque na rede de ensino que ela trabalha não usa livro didático, mas fica fazendo cópia da internet, daqueles exercícios que não servem para nada, porque eu não escrevo com a mão. As pessoas que perdem as duas mãos continuam escrevendo poesias lindas, histórias maravilhosas, entendeu? Uma literatura de primeira ordem. Muitos sambistas no Brasil são analfabetos, mas tem escrita, porque tem um escritor para ele. Ele tem um parceiro de botequim, de cerveja, de cachaça, que escreve para ele. Ele fala, não, tá bom, não, apaga isso, vou te dar. E ele faz o texto oral e o outro faz o registro. Então, se a gente rompe, a escola ela trabalha o texto escrito como ele fosse diferente do imaginário, da fantasia. É poder, né, professor? Da verbalização. Essa integração, texto falado e texto escrito, é o que vai acontecendo independente o que me leva, independente da gente achar que está ensinando a criança a escrever. O que me leva a falar isso é porque as crianças não pedem licença para aprender nada. Elas aprendem o que elas convivem. Então, viver num ambiente onde tem literatura, e nós temos literatura da melhor qualidade na língua portuguesa, né? Para não botar nenhum defeito. Viver num mundo onde eu possa me comunicar pela escrita. Hoje, com texto digital, né, tem muitas possibilidades. Como você falou também, as diferentes funções sociais, a gente tem tem muita facilidade para construir um processo de aproximação na primeira infância dessa coisa cultural que é a língua escrita. Professor, eu queria trazer um pouquinho como essas transições, no tema da nossa roda de hoje, né, ela vem se dando na vida das crianças, nas nossas vidas. De que forma, enquanto profissionais da educação, nós podemos fazer com que essa transição não tenha uma ruptura tão grande, né? Que essa família consiga vivenciar isso de forma mais segura com essa criança que está indo para o ensino fundamental. O foco da minha pergunta é essa transição da educação infantil para o ensino fundamental e essa importância do diálogo desses dois currículos. Porque se o professor do ensino fundamental entender que a educação infantil é uma etapa preparatória e não dialogar com esse currículo que foi feito anteriormente, a gente tem uma ruptura muito grande nessa transição dessas crianças, e eu trago isso porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eles perpassam pela porta da unidade e falam, Cris, posso voltar? E aí o coração fica, né, quentinho em recebê-los, em dizer que esse tempo, essa transição, ela não é feita num único dia, essa transição ela é feita continuamente, né? De que forma você vê a importância que essa transição seja feita sem rupturas, com segurança, com acolhimento, com afeto? Na educação escolar, a gente não pode entender transição como ruptura. E, infelizmente, a mudança de segmento na educação básica tem sido vivenciada com muita dor, porque com muita ruptura. Dor para as crianças e dor para os pais, muitas vezes para os educadores, para os professores. Então, eu diria assim, a gente vivenciou no Brasil uma experiência muito curiosa, porque o ensino fundamental ele cresceu para baixo, ele era de 8 anos, passou para 9, e aí as crianças de 6 anos continuam com 6 anos no primeiro ano. Mas sabe quantos anos elas têm? 6 anos. Sabe como é que elas são? Como crianças de 6 anos. Sim. Aí encarteiraram elas, botaram virado para o quadro negro, pressupondo que ele já sabia ler e escrever, reprovando que ele não sabia segurar no lápis corretamente, e aí a gente faz um monte de cobrança, e as crianças queriam brincar como elas brincavam na pré-escola. Elas não têm nada a ver com a LDB, as crianças. As crianças são sujeitos históricos, sociais, né, que estão vivendo, cidadãos brasileiros, que estão vivendo a sua infância ainda, com 6, 7, 8, às vezes 9. Né? Então, não pensar em transições processuais, e eu acho muito violento. A gente como também do 9º para o primeiro ano do ensino médio. Que a gente tem vivido na cidade do Rio de Janeiro, que os meninos não sabem se matricular na internet na escola estadual. Estudou 9 anos nas escolas municipais.
Isso tem acontecido no Brasil todo, né? A gente faz sempre uma mudança muito brusca, muito violenta, desnecessária. A matrícula podia ser feita pelos professores do 9º ano, né? Juntos, como despedida, né? Aí bota chapeuzinho, faz formatura, que não tem significado nenhum para eles. Eles querem procurar uma escola perto da casa e tal, acaba perdendo a vaga. Vocês sabem disso melhor do que os professores. Então, os professores e as professoras sabem disso. A gente precisa ser cuidadoso. A gente atravessa o pântano de mão dada, porque se ele afogar, eu afogo também. A gente tem que estar junto dos idosos, dos adultos, das crianças, sempre que a gente precisa viver transições. E a vida é feita de muitas transições, mas não precisam ser bruscas, não precisam ser rupturas, verdadeiro abismo que a gente não consegue pular. Então a gente sofre muito, sofre quem está junto, sofre quem está transitando, né? Então, eu diria assim, a educação infantil e a pré-escola, em especial, porque esse pré, no Brasil, ficou muito abreviatura de preparatório. Exatamente. Como o pessoal entende, pré-vestibular. Pré quer dizer antes, na língua portuguesa, né? E a educação infantil, o legislador botou educação de propósito. Ele não chama de ensino, ele chama de educação. Educação é um processo social muito amplo. Ensino é uma das formas de educar, talvez uma das menores intensidade de educação que tem, se a gente pudesse criar uma escala de teor educacional, né? Ensino é desse tamaninho. Falar a língua, né, é desse tamanho. Uma criança de 9, 10 meses começa a falar a palavra, você fala, ele já fala na família assim, não, ele fala palavrinhas, diminui, ele fala a palavra, né? Mas porque pequenininho a gente bota todo no diminutivo, achando que é afetuoso. Nem sempre, né? Queridinha pode ser muito irônico. Exatamente. Só antes de passar para Simone, professor, a Cris, ela marcou muito essa questão da transição factual, né? A criança está na educação infantil e ela é inserida no ano seguinte ao ensino fundamental. E aí você bem colocou, né, a questão desse ensino fundamental que traz, que abarcou essa criança de 6 anos, ela continua sendo criança, mas uma insistência minha, né, enquanto, nesse momento, alguém que está à frente da educação infantil junto à equipe. E aí, quando a gente fala muito dessas transições, e até tem lá, né, a transição como no plano das dimensões, como uma das dimensões a ser pensada por todas as gestões escolares, né, óbvio que a gente não desconsidera a transição factual. Mas eu penso até, né, e aí o senhor me corrija com total liberdade aí, se perceber alguma falha, mas eu acho que muito importante no nosso dia a dia com essa criança é a gente ter a sensibilidade, Cris, e perceber que ela enfrenta transições diárias. E essa criança, ela passa por transição o tempo inteiro. Né? Assim como nós, porque parece que a transição só cabe à criança, como se nós, adultos, nós não sofrêssemos mais transições, né? Em uma dessas rodas nossa da JPEI, sobre algumas falas, logo após, aquilo ficou reverberando em mim. Porque eu falei, gente, eu não sabia, assim. E algo até que eu respondi. E deu falar com a equipe, eu respondi o que eu não sabia. Eu sei agora, porque eu não sabia aquilo que eu estava respondendo. Então, a gente sente essa transição, a gente vive a transição e, às vezes, a gente não dá conta. E a gente está tão preocupado da entrada dessa criança ao ensino fundamental, porque ainda no nosso imaginário, por mais que a gente lute contra, muitas vezes a gente reforça esse lugar do preparatório sem perceber. A gente deixa escapar essas transições que podem acontecer no mesmo dia. Essa criança, ela chega à unidade de uma forma e, mediante as experiências as quais ela viveu, esse Marcelo ao qual toca ela de uma outra forma e passa a ter uma outra dimensão na vida dela, ela sai de uma outra forma e a gente não se dá conta. Por tanta essa preocupação dessa transição que vai estar lá na frente, mas tem as transições miudinhas, né? Mas entendo a sua pergunta e acho que precisa até sim ser uma discussão em algum outro momento trazida da educação infantil também com as pessoas, né? Com uma gerente de ensino fundamental anos iniciais, para que a gente traga suavidade, né, ao processo. Vamos, Simone. E falar educação é falar processo, né? Acho que você acabou me dando a deixa sem querer
Para a gente, para eu pautar o que eu queria perguntar para o professor, para a roda, o texto da Thaís, ela bota a luz nessa questão dos tempos, né? Como é que a gente vive esses tempos, a importância desses tempos. E pensar que essa transição, ela não é vivida só pela criança, ela não é vivida só pelos profissionais, ela é vivida pelas famílias também. E aí, quando fiquei refletindo, fiquei pensando como é que a gente ia trazer a questão das microtransições, que o Marcelo já coloca tanto, que acontecem no cotidiano, como é que essa transição se dá nas expectativas também? Né? Como é que, quando a gente está falando de transição, a gente também lida com transição de sonhos, de expectativa, de pensar esse espaço que eu vivi há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, de uma forma, eu me proponho a levar meu filho para esse espaço, tendo esse imaginário, tendo essa expectativa, e aí eu preciso também viver e ser acolhido nessa minha expectativa para viver essa transição do que é essa educação infantil de hoje. Eu quero reforçar a ideia que a gente precisa sempre, como educador, e sobretudo de educação escolar, que é a nossa área aqui, de maneira processual. Transição não significa necessariamente que é um processo. Nós é que queremos que seja um processo. E eu diria assim, com muita tranquilidade, o mundo tem mudado muito. Hoje você tem muitos resultados de investigação científica que mostram que é desnecessário transformar a criança em aluno. As crianças que vivem a sua infância intensamente e vão para o primeiro ano como criança, elas têm muita facilidade de entender como é que é ser aluno. E crianças que foram preparadas, né, onde práticas pedagógicas do ensino fundamental, na contramão do que dizem as diretrizes nacionais curriculares, que vivenciaram práticas pedagógicas do ensino fundamental, tipo provinha, muitos exercícios, cópia, coisas estéreis, né, que não levam à construção daquilo que a gente conversou no início, de uma aproximação com a língua escrita, da beleza da livre expressão, da literatura, do que me afeta, do que nos afeta, do que cada criança é afetada e possa se expressar. Mas eu queria retomar o que você traz dessas transições, né, que nem sempre a gente considera que tem adultos que estão dentro da creche, da pré-escola, e adultos que estão na casa, né, que também transitam. Né? Levar um filho com 1 ano para a creche é diferente de levar um filho com 5 anos para a pré-escola. Olha, é uma mudança muito grande. Então, quando você fala em expectativa, eu acho que a gente precisa construir com os adultos da casa, como eu gosto de falar, porque existem N configurações familiares, essas expectativas. O que você espera do seu filho no ano que vem? Porque muitas crianças, eu assisti numa situação de pesquisa numa creche da prefeitura. A professora falou assim, se você continuar assim, você vai para a tia tal. A tia tal era a turma dos pequenininhos. Ele começou a chorar e disse, eu não quero, eu sou grande. Né? E isso é terrível. Né? Para usar a nossa linguagem aqui dessa roda de hoje, né? Sem nenhuma conotação espiritualista, tá? A gente já transitou nisso hoje aqui e já entendeu que tem que ser processual e que não podemos, né, fazer isso que essa pessoa adulta lá da escola está fazendo com aquela criança. Por quê? Porque ela não está respeitando uma transição que já foi concretizada. O menino, efetivamente, quando ele diz eu sou grande, não é que ele é grande, ele é o mais velho da escola. Quando eu visito em situação de pesquisa, creches e pré-escola do município do Rio de Janeiro, o pessoal, agora vamos ver a turma dos maiores. Eu já sei que são os de 5 anos, mas às vezes falo assim, dos mais velhos, eu imagino um monte de velhinho. Né? Não é, né? É o imaginário, né? Na creche não tem os mais velhos, né? Todos são, né? Da primeira infância. Então, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso com o que você chamou de expectativa. Quais são as transições que a gente deseja apoiar, subsidiar, afetar as crianças para que elas possam transitar? E que mãos são essas que vão estar amparando, né?
E que mãos são essas que vão estar parando? Serão somente as nossas mãos? Serão as mãos também dos nossos familiares? Serão as mãos de outras referências da comunidade? A nossa comunidade entende o trabalho da educação infantil? Eu consigo um encontro com a minha associação de moradores? O meu comércio local entende o trabalho, o que é um trabalho de creche? O que é um trabalho de espaço de desenvolvimento infantil? Porque senão, já passo a palavra para o senhor, a gente continua naquele lugar assim, tá ali, ai, mas ele veio para cá, tá vendo, só para cuidar, porque a mãe foi para ali, foi para colar. Eu não tenho nada a ver para onde a mãe vai ou deixou de ir. Eu tenho a ver com a relação que algo que nos une. A criança que vai ser filho, neto, sobrinho, irmão, e a criança que eu lido com ela 200 dias letivos, sabe Deus quantas horas ao dia. Vai, professor. Não, queria retomar, acho muito rica essas colocações que você fez, porque tem uma transição que a gente vem vivendo na história da educação infantil no mundo, né? A educação infantil, por exemplo, no Império, era um mal necessário. Os historiadores, são vários os capítulos que falam que a creche era um mal necessário, né? Hoje, muita gente defende que as crianças não precisariam ir para a creche e para a pré-escola. Só quem tem necessidade. E muitas das vezes, quando a gente não consegue ofertar vaga para todo mundo, a gente estabelece critérios além do direito. Porque toda criança no Brasil tem direito à creche e pré-escola. Embora só a pré-escola seja obrigatória. A creche não. Então, veja, a primeira transição, me parece, que é a descoberta da importância de institucionalizar as crianças num ambiente que não é necessariamente o ambiente escolar, mas aqui é o ambiente de um segmento da educação básica, que é o primeiro segmento, que tem características muito próprias, que é um pouco isso que você falou. E a gente precisa trabalhar com toda uma comunidade para que eles entendam, porque é o dono do bar da esquina, porque é da escolinha. Olha os nomes pejorativos, eles estão indo para a escolinha, né? É muito usual isso no Rio de Janeiro, escolinha, creche, o menino já está na pré-escola, a menina já está lá com quase, né, porque ela não fez 31 de março, ela não foi para o primeiro ano, né, ela tem 6 anos e está na pré-escola. Então, veja, a gente tem um trabalho que é divulgar, conscientizar, informar a comunidade em geral. Eu digo isso até nas universidades, pela minha experiência em universidade. Não, eles têm um trabalho com esse negócio de criança. Muitos pesquisadores de outras áreas acham que isso é menor, porque é a história da educação infantil, né, que foi dando essa colocação no cenário social, político da sociedade que a gente vive. E eu diria assim, há uma invisibilidade muito grande das crianças no Brasil, e sobretudo das crianças pequenas, sobretudo dos bebês, que a quantidade de políticas públicas que a gente tem para os bebês e para as crianças é muito pequena. É muito pequena. As crianças precisam de políticas públicas para elas e com elas, porque as crianças são sujeitos, pensam, nascem com inteligência, nascem com sexualidade, nascem com vontade própria. Criança não é como há 100 anos atrás, não. Mudou. Não as crianças mudaram. Nós passamos a ver as crianças com olhos que nós não tínhamos, né? Isso é uma contribuição da academia, sim. A academia contribuiu muito para a gente ter essa visão de criança como sujeito de direitos, o que permitiu a gente ter a legislação que a gente tem hoje no Brasil. Vou trazer, antes de passar para o Anderson, vou trazer alguns pontos da sua fala, né? Lembrando que a gente tem uma preocupação muito grande, né? Até porque a coordenadoria é a coordenadoria de educação infantil e primeira infância, né? E se a gente volta à identidade, porque estava como coordenadoria, ela nasce como coordenadoria geral em algum momento de primeira infância, depois coordenadoria de primeira infância, e a gente retoma esse conceito da educação infantil, porque é o que é nossa educação junto a essa primeira infância. E no mês de maio a gente viveu o nosso 3º seminário de intersetorialidade, convidando outras políticas públicas num dia inteiro, e depois a gente levou a proposição dos próprios territórios discutirem essas parcerias. Obviamente, nesse viés natural de saúde e assistência social, mas não somente. Acho que a gente precisa provocar o pensar de outras políticas públicas, de outros entes, a olhar para esse público de 0 a 6 anos, no transitar dessa cidade, né? Seja na construção da praça, seja no trânsito, seja
Enfim, isso é um ponto que eu queria reforçar da sua fala, porque a gente tem essa preocupação e a gente tem uma gerência, né, a gerência de intersetorialidade na nossa coordenadoria, que marca muito esse lugar de políticas voltadas a esse público. Uma outra questão, quando você falou, eu estou senhor, você, eu estou no meio da transição aqui das palavras, que você, transição, que você falou sobre a prefiro a transição do senhor para você, eu também sofro dessa síndrome. Quando você falou da invisibilidade, a gente ainda faz uma coisa sem perceber que é cruel. E a gente não faz que é cruel porque a gente é mau caráter, não. A gente faz muitas vezes porque a gente ainda não se debruçou por esse olhar e pelo desconhecer. E somente com a criança que a gente vai conhecer. A gente visibiliza essas culturas da criança. A gente quer impregnar na criança uma cultura que é minha, mas que não é a cultura dela. Né? Seja essa coisa, olha, o certo assim, o errado assim, desconhecendo que certo e errado é processo cultural, né? E quando a gente vai, como por um exemplo, a questão do viés religioso, né? A gente quer impregnar uma marca religiosa a partir do que eu acredito que seja valor, desconhecendo o valor dessa criança. Sim, isso é um ponto. E um outro ponto, quando você traz, né, uma coisa que eu tenho provocado muito as direções, os coordenadores pedagógicos, PA, aos professores quando a gente se encontra, é dessa coisa, muitas vezes, da data comemorativa como um processo de relação com a criança. E a gente pega uma criança, veste ela de coelho e faz essa criança andar rua fora. Porque em algum momento, sabe-se Deus quando, isso se tornou um caminho, uma verdade da educação. Mas a gente faz isso, a gente vai perpetuando alguns olhares com essa justificativa que o meu pai gosta. O pai, no caso, o pai da criança, né? E que momento a gente sentou com esse pai dessa criança e falou, olha, a gente viveu, sim, um período da educação, que a educação infantil era arraigada das datas comemorativas. Só que hoje a gente tem uma outra proposta. Deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe mostrar o currículo. Olha, a gente tem uma base comum que ela traz alguns encaminhamentos que precisam ser tratados, negociados com as infâncias. Deixa eu lhe explicar, porque eu preciso da sua ajuda com esse sujeito, porque o sujeito é um só. Ele não é um sujeito quando está na nossa unidade e passa a ser outro sujeito quando está a casa. O sujeito ele é único. E para a criança, que muitas vezes na rotina ela não consegue entender por que na creche o EDI é de uma forma e por que na casa é de outra forma, mais que nunca, penso eu, professor, que o diálogo, a discussão com a família de uma forma muito positiva e muito propositiva do que é da educação e a responsabilidade nossa, a responsabilidade é nossa, da gente fazer valer esse lugar, né? Você sabe que eu estou nessa tarefa de formação de professores, mais especificamente de creche e pré-escola, há algumas décadas. Não sou tão idoso assim, mas estou há muito tempo, comecei a lecionar muito jovem, no curso de pedagogia, no curso de formação de professores, já no início dos anos 80, quando a educação infantil vai tomando, a antiga educação pré-escolar vai tomando até outro caminho na legislação, né, nas políticas e tal. Mas é muito comum a gente escutar alunas que dizem que eu quero trabalhar com criança pequena porque eu detesto trabalhar com adulto. É impossível trabalhar em creche pré-escola sem trabalhar com os adultos, porque as crianças não fazem inscrição, não fazem matrícula, não fazem reserva de vaga, não vão sozinha, elas dependem, pode ser até um irmão mais velho, mas você vai ter que trabalhar. E aí, em função do que você acaba de falar, trabalhar pedagogicamente, educativamente. A creche e a pré-escola tem que ter um planejamento para as crianças, um planejamento para a equipe, porque a qualidade da educação infantil está localizada nas instituições que formam a equipe. Quem não trabalha em equipe não melhora o atendimento das crianças. Perfeito. As pesquisas todas mostram isso. Então, quem não quer trabalhar em equipe faz de conta que não se enganou, vai buscar outra atividade. Quem não quer trabalhar com adulto, da mesma forma, não tem jeito. Você não pode ser uma excelente educadora do berçário e não conseguir fazer tudo isso que você elencou aí, que são questões fundamentais da compreensão. Essa educação infantil que está pautada na loja americana, ela é muito antiga, muito antiga. Você quer saber o que é? Ah, São João, você vai lá, vai ver um monte de coisa de São João. Ah, agora é Natal, ah, agora é Carnaval. A educação infantil não é uma escola de educação infantil. Eu quero evitar os nomes da escolaridade para dar a personalidade própria
dessa educação nos primeiros anos de vida, que é a educação é a única, o único segmento da educação básica que é a educação. O ensino fundamental é ensino e o ensino médio é ensino. Então, Darcy Ribeiro, quando escreveu a lei, ele não fez isso por acaso, não foi um equívoco, não, foi intencional. E a gente precisa estudar muito o que é educar na creche e na pré-escola. O que é educar? Passa por a gente criar situações para as crianças, criar situações para nós mesmos, da equipe, e mais, fazer planejamento do trabalho com os pais. A gente precisa trabalhar com os pais. O Anderson vai pegar a palavra, mas aí eu já vou fazer um convite, porque, na verdade, os professores vão viver agora o período de recesso, terminando a jornada pedagógica, a Coxiano de Estudos, e logo depois a gente já chega em agosto com o mês da educação infantil, que ele é justamente o momento da gente dar visibilidade a essas práticas. A gente dialogar com essa comunidade sobre as nossas intenções, o que a gente tem como proposta, né? Então, assim, a gente tem que abraçar, fazer isso o tempo inteiro, o ano inteiro. Mas o mês de agosto ele é dedicado a isso, ele é pensado, mês da educação infantil, para que a gente amplie E na política cada nacional, vez... né? Exatamente. Anderson. Vamos, Anderson. Professor, ouvindo todo mundo conversar sobre a transição, eu pensei na transição da creche para a pré-escola. Imediatamente me veio um verso da Elisa Lucinda, poetisa, que ela diz: eu fico de pernas bambas quando quem me aponta é uma criança. Então eu gostaria de saber como que se dá esse trabalho, essa sensibilização ao profissional que vai receber aqueles bebês, aquelas crianças bem pequenas da pré-escola e que agora eles já questionam, indagam, dizem que não querem, e tudo isso é currículo. Não é nenhuma forma de rebeldia ou de malcriação, como a gente, professor, profissional da educação infantil, utilizar essa ferramenta que a criança traz, cada vez mais autônoma e independente, para se tornar uma experiência, né? Através de produção de texto, como o senhor falou, e muitas outras experiências que ela possa vir a ter na pré-escola agora. Uma verdadeira reflexão que você provoca, né? E eu quero conversar com você sobre isso, não te responder, né? Porque tem uma profundidade isso. Não é só a criança sai de bebê e vira criança. A base nacional, criança bem pequena, pequenininha, bebê, fica essas classificações. Eu há muito tempo já rompi com isso. Para mim, deixou de andar não é mais bebê, é criança. Deixou de andar não, deixou de não andar. Se locomove com autonomia, é criança. Tá? É um critério, não tem nenhuma especificação mais profunda e tal. Mas eu te diria assim uma coisa: as crianças elas estão em sintonia com tudo que acontece em torno dela, né? Então, por isso eu disse aqui algumas vezes hoje que as crianças aprendem o que elas vivenciam, mas nós adultos precisamos criar momentos, ambientes, territórios, espaços, quintais, salas, cantos, materiais de vivência. Porque as crianças aprendem o que elas vivenciam, mas tem que ter vivência. A escola tradicional, não é a escola do Rio de Janeiro, a escola bem tradicional, ela não tem vivência, ela só tem aula. Né? Eu pergunto, você estuda onde? Aí o adolescente da família diz, no colégio X. Ele não estuda no colégio X, ele vai lá assistir aula, ele estuda em casa. Quando estuda? Estudar é muito mais do que assistir aula. Entendeu? Se avaliar é muito mais do que fazer prova. A escola tem algumas coisas. Tem um autor, Everest, não me lembro o outro nome dele, do século passado, dos anos 70, que escreveu um livro primoroso, diz: a escola está morta. Morta nesse sentido. Falta, né, espaços, falta interação, falta isso que a gente conversou hoje, né, que é uma escola viva, que é uma pré-escola viva, que é uma creche onde tem viver. Eu diria para você assim, é fundamental que haja interação entre as crianças que estão indo para a pré-escola, né? Mesmo que não seja no mesmo estabelecimento físico,
tem que fazer visita. Os mais velhos têm que vir aqui, os mais novos. Conta para você de que a gente faz lá, como é que a gente brinca. Diz para gente como é que é a sala que eu vou ficar o ano que vem. Vai ser o turista na cidade, né? É o turista. Vai ser o turista na Tem cidade. que fazer isso. Essa transição, como a gente está falando aqui desde o início, tem que ser acompanhada. Tem que estar de mão dada. Não pode ser uma ruptura. Falou, agora acabou, você não é mais da creche, foi para a pré-escola. Agora acabou, você não é mais da pré-escola, foi para o primeiro ano. O que a gente está discutindo é a importância disso ser suave, ser alegre, de ser uma felicidade ele estar indo para o outro segmento, para o outro prédio, para outra professora. Né? Os ganhos precisam ser valorizados. E as dificuldades apoiadas. É o que eu estou chamando, é atravessar pântano. Eu uso atravessar pântano, porque não dá só de jet ski, que você vai daqui para lá. Atravessar pântano, caminhando, né, é processual, e aí precisa estar de mão dada. E pessoas que têm mais experiência. Agora, eu não queria, a tua fala me faz pontuar uma coisa aqui que eu acho muito importante, que a gente ainda não falou. A gente aprende com as crianças quem elas são, como elas são, o que elas sabem, o que elas conhecem, o que elas têm a dizer nesse mundo. Mas para isso eu preciso conviver. Conviver com criança não é uma tarefa fácil, não. Não é para amador, é para profissional. Porque eu digo que não é fácil, porque não é só dar voz. Primeiro começa o equívoco de dar voz. As crianças são tagarelas. Não é dar voz, tem que dar escuta. Tem que aprender a escutar as crianças. E é através dela que eu vou saber quem ela é. Né? Muitas vezes fica parecendo que são as crianças da minha turma, porque elas estão na mesma creche, com o mesmo uniforme, e aí parece que criança é tudo igual, né? A gente falava um pouco. Criança tem as suas singularidades, as suas diversidades. A creche e a pré-escola, elas acolhem diferentes infâncias, diferentes crianças muito diversas. E a gente precisa aprender com elas quem elas são para poder interagir e fazer as transições, ampliar os conhecimentos, apresentar outras culturas, né, que está no nosso currículo. Exatamente. Eu queria fazer uma última provocação. Eu não sei se é a última, mas é mais uma. No caso, será a última. Seria um prazer, professor, a gente continuar. Mas a gente, de fato, está se direcionando para o fim do nosso bate-papo agora, desse horário. E aí a gente encerra com a sua indagação aí. Então, eu acho que a gente falou muito sobre a transição não ser ruptura. Eu queria retomar esse ponto e de que ela envolve uma continuidade de princípios, que foram os que a gente, de uma certa forma, anunciou aqui. E olhar as práticas que também existem na rede, né, as práticas interessantes, diversificadas, pode nos dar alguma pista também, né, a própria escola olhando essas práticas. E eu queria, então, fazer a última provocação. E a intencionalidade nisso tudo? Porque, para que a gente faça uma transição sem ruptura, a gente precisa ter a ideia de uma continuidade. Né? Aí o senhor falou, atravessar o pântano, eu preciso guiar aí essa travessia um pouco. Então, como é essa intencionalidade? Vou usar da minha metáfora do pântano. Existem canoas que navegam bem no pântano. Que tal construir com as crianças algumas pequenas embarcações? Né? É nesse mundo da fantasia, nesse mundo que eu falei um pouco, que está diretamente ligado à língua escrita, como arte, que é a literatura, né, que eu acho que a gente vai ter que trabalhar com as crianças. Sem muita invenção. Né? O que eu digo invenção? Uma coisa é trabalhar com o imaginário, outra coisa é o adulto que imagina que criança gosta do que ele está imaginando, que é a sociedade de mercado. Que ela faz. Eu não sei se é pior a emenda ou o soneto. Você entende? Quer dizer, ele cria um personagem e diz, as crianças adoram isso, aí tem isso aqui, tem tudo no mercado, vai ter, de colher de pau a eletrônico, né? Tudo, ou pode ser, eu não quero citar nenhum, porque senão eu vou divulgar ele, pode ser que a Magalu venda muito amanhã. Mas é assim, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso.
O mundo fantástico e fantasioso das crianças é das crianças. Nós temos que entrar nele. Não sou eu que... Aqui ninguém vai trabalhar... Professor de educação infantil pode ser até autor de literatura infantil, de teatro, pode trabalhar numa indústria, criar um outro Bob Esponja ou alguma coisa, com um personagem assim, entendeu? Mas não é a tarefa profissional dele, ele não fez concurso para isso. O concurso dele é ser educador da primeira infância. E ser educador da primeira infância é entrar no jogo simbólico, no imaginário daquelas crianças reais. Porque também aquela criança que muitas vezes a gente estuda, ela não existe na realidade. Dentro da sala não existe essa criança. Perfeito. Né? Eu preciso interagir com aquelas crianças concretas, reais, que eu encontro de segunda a sexta. Vivas e vivais. Isso. A gente está se encaminhando agora para o nosso final dessa roda, né? E eu queria que nosso público aqui falasse uma palavra, um sentimento, uma palavra, uma ideia, aquilo que veio à cabeça que a roda despertou em vocês. Anderson. Mais uma vez eu vou ficar com a poesia e eu lembrei do Fernando Pessoa. S sempre a criança. A minha palavra seria gratidão, né? Por mais uma vez estar ouvindo esse momento tão importante que é da educação infantil, dessa primeira infância, em tê-los aqui conosco. A minha palavra é continuidade e processo. Acho que posso falar duas, que eu acho que ficam dessa roda, essas duas palavras muito fortes para mim. Eu vou pegar o teu gancho, então, vou falar duas também, mas é uma expressão só. Centralidade na criança. A gente só consegue trabalhar as infâncias olhando para cada uma das crianças. Professor, qual a sua palavra? É gratidão. Eu acho que toda vez vou colar de você. Toda vez que a gente pensa na infância, e na primeira infância, a gente tem que ser muito grato, né? Porque aprender com as crianças é um aprendizado diferente. Né? Só quem foi professor, né? Porque esse currículo que você me apresentou, Marcelo, a coisa mais importante não está aí, é que eu fui professor de educação infantil. Que maravilha. Né? Isso eu considero talvez a coisa mais importante. Eu trabalhei muito tempo com alfabetização de adultos e num belo dia eu fui para uma creche, eram 18 crianças, o mais velho tinha 2 anos, tinha 24 meses. Foi um aprendizado assim, da minha sogra não acreditar anos depois, quando eu fui dar banho na Camila, minha filha mais velha, porque ela não sabia que eu trabalhava dando banho em criança. Então ela achou que eu ia afogar a Camila, né? Mas o aprendizado é em todos os, né? É uma vida nova que você passa a ter. Que bom, quando e que bonito. Você interage com as crianças. Eu também gosto do meu currículo, que eu mais amo é professor dos anos iniciais. A minha palavra é reviravolta. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa fazer uma reviravolta aí bem intencionada, como diz a Gina, né? Queria agradecer ao nosso subsecretário Adriano, ao nosso secretário Renan Ferreirinha por todo o apoio para que a nossa 15ª jornada acontecesse, aos parceiros da Multirio que foram assim incansáveis ao nosso lado, acolhendo todas as nossas loucuras, né, de estarmos aqui nesse lugar maravilhoso, e já agradecendo ao Espaço Capiberibe, a um espaço assim cultural maravilhoso, de uma roda de samba maravilhosa, e nesse momento um espaço educacional, né? E não é nem nesse momento, porque no momento da roda de samba também é um espaço educacional. Ao Espaço Capiberibe e a todos vocês, né, que estão conosco nesse momento, nos assistindo. A gente espera que essas reverberações, essas nossas provocações, elas cheguem até vocês e que vocês se provoquem, né? Provoquem-se entre si, provoquem-se a partir das crianças com as quais vocês convivem, provoquem as crianças e deixem-se ser provocados por nossas crianças, que essa reviravolta vai dar caldo, garanto a vocês. Gratidão e até a próxima.